E se todos os maiores problemas do mundo, desde as mudanças climáticas até a cura de doenças e o descarte de resíduos plásticos, e se todos eles tivessem a mesma solução? Uma solução tão ínfima que seria invisível. Acredito que isso é possível devido a um avanço recente que solucionou um dos maiores problemas do século anterior. Como determinar a estrutura de uma proteína? Descreveram-no como o equivalente biológico do último teorema de Fermat. Durante 6 décadas, dezenas de milhares de biólogos trabalharam cuidadosamente na estrutura de 150 mil proteínas. Então, em apenas alguns anos, uma equipe de cerca de 15 pessoas determinou a estrutura de 200 milhões. Isso inclui praticamente todas as proteínas conhecidas na natureza. Como eles fizeram isso? E por que isso tem o potencial para resolver problemas muito além do campo da biologia? Uma proteína se inicia como uma cadeia de aminoácidos. Cada aminoácido tem um átomo de carbono no centro. Depois, de um lado, tem um grupo amina e do outro lado, um grupo carboxila. E a última coisa a qual está ligado pode ser uma dentre 20 diferentes cadeias laterais, o que determina qual dos 20 diferentes aminoácidos esta molécula é. O grupo amina de um aminoácido pode reagir com o grupo carboxila de outro para formar uma ligação peptídica. Assim, aminoácidos podem se unir formando uma cadeia. Forças eletrostáticas, ligações de hidrogênio e interações solventes, empurrando e puxando entre inúmeras moléculas, podem fazer com que esta cadeia se enrole e se dobre sobre si mesma. Isso determina a estrutura 3D final da proteína. E essa forma é a coisa que realmente importa na proteína. Ela é construída para um propósito específico, como a hemoglobina, que possui o local de ligação ideal para transportar oxigênio no sangue. Essas são máquinas que precisam estar na orientação correta para trabalhar juntas, para mover, por exemplo, as proteínas nos seus músculos, que alteram um pouco a forma para puxar e contrair. Porém, demoraria muito para determinar a estrutura de uma única proteína. Exato. Como as proteínas deveriam parecer, só começou a ser realmente respondido com técnicas experimentais. A primeira maneira de determinar a estrutura da proteína foi criando um cristal dessa proteína. Depois disso, ele foi exposto a raios-x para obter um padrão de difração, e então, os cientistas trabalhariam no sentido inverso para tentar descobrir que forma de moléculas criaria tal padrão. Demorou 12 anos para o bioquímico britânico John Kendrill obter a primeira estrutura de proteína. O alvo era a mioglobina, uma proteína que armazena oxigênio essencial em nossos corações. Ele tentou primeiro com um coração de cavalo, mas produziu cristais pequenos devido à falta de mioglobina. Ele sabia que mamíferos mergulhadores teriam muita mioglobina em seus músculos, já que são os melhores em conservar oxigênio, então ele obteve um grande pedaço de carne de baleia do Peru. Isso finalmente deu a Kendrill cristais grandes o suficiente para criar uma imagem de difração de raios-x. E quando saiu, parecia bem estranho. As pessoas esperavam algo meio lógico, matemático, compreensível, e parecia quase, eu não diria feio, mas intrincado e complexo, como se você visse um motor de foguete e todas as partes penduradas. Essa estrutura, que foi chamada de cagada do século, rendeu a Kendrill o Prêmio Nobel de Química de 1962. Nas próximas 2 décadas, apenas cerca de mais 100 estruturas foram resolvidas. Atualmente, a cristalização de proteínas ainda é um grande desafio. Não é incomum que apenas algumas ou até mesmo uma única estrutura de proteína possa constituir todo o doutorado de alguém, às vezes com progresso parcial em uma delas. E é caro. A cristalografia de raios-x pode custar dezenas de milhares de dólares por proteína. Assim, os cientistas procuraram outro método para determinar a estrutura proteica. Sequenciar os aminoácidos de uma proteína custa apenas cerca de $100. Descobrir como a proteína se dobra usando esse método pouparia tempo, esforço e dinheiro. Eu entendo como o carbono se comporta e como ele se liga ao enxofre. Também sei que ele pode se ligar ao nitrogênio, e se esses elementos estiverem presentes, posso visualizar as dobras e ligações que podem ocorrer. Se você tiver noções básicas de dinâmica molecular, poderá descobrir como essa proteína irá se dobrar. Uma das poucas previsões verdadeiras em biologia foi a de Linus Pauling, observando a geometria dos blocos de construção de proteínas e afirmando que eles deveriam formar hélices e folhas. Isso é o que chamamos de estrutura secundária, os movimentos e torções locais da proteína. Mas além de hélices e folhas, bioquímicos não conseguiram descobrir modelos confiáveis que levariam à estrutura final de todas as proteínas.
Uma razão para isso é que a evolução não projetou proteínas desde o início. É como um programador inexperiente que apenas adiciona coisas que parecem boas sem saber o que está fazendo. E é assim que você acaba com esses objetos incríveis, complexos e difíceis de descrever. Eles não têm um propósito subjacente da mesma forma que algo projetado por um humano teria. Para ilustrar o quão complicado esse processo pode ser, o biólogo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Cyrus Levinthal, fez um cálculo aproximado e mostrou que até mesmo uma curta cadeia de proteínas com 35 aminoácidos pode se dobrar de um número astronômico de maneiras. Então, mesmo que um computador verifique a instabilidade energética de 30.000 configurações a cada nanosegundo, levaria 200 vezes a idade do universo para encontrar a estrutura correta. Determinado, John Mote, professor da Universidade de Maryland, lançou a competição CASP em 1994. O desafio era simples: projetar um modelo de computador que pudesse pegar uma sequência de aminoácidos e gerar sua estrutura. Os modeladores não saberiam a estrutura correta de antemão, mas o resultado de cada modelo seria comparado à estrutura determinada experimentalmente. Uma correspondência perfeita teria pontuação de 100, mas acima de 90 era considerada próxima o suficiente para a estrutura ser considerada resolvida. Os competidores da CASP reuniram-se em uma capela de madeira transformada em centro de conferências em Monterey, Califórnia. E quando uma previsão não fazia sentido, eram incentivados a bater os pés como provocação amigável. Houve muitas batidas de pés. No primeiro ano, as equipes não ultrapassaram 40 pontos. O pioneiro era um algoritmo chamado Rosetta, criado pelo biólogo da Universidade de Washington, David Baker. Uma de suas inovações foi impulsionar o cálculo reunindo o poder de processamento de computadores ociosos em casas, escolas e bibliotecas que se voluntariaram para instalar seu software chamado Rosetta em Casa. Um protetor de tela mostrava o curso do cálculo de dobramento da proteína. Começamos a receber mensagens de pessoas dizendo que assistiam o protetor de tela e achavam que poderiam fazer melhor que o computador. Então, Baker teve uma ideia. Ele criou um videogame. O jogo Foldit configurou uma cadeia de proteínas capaz de se torcer e virar em diferentes arranjos. Agora, em vez do computador, os jogadores humanos poderiam fazer os movimentos no jogo. Em 3 semanas, mais de 50.000 jogadores colaboraram para decifrar uma enzima crucial no vírus HIV. A cristalografia de raios-x confirmou a correção do resultado deles. Os jogadores foram creditados como coautores no artigo de pesquisa. Demis Hassabis, um ex-prodígio do xadrez na infância, jogou Foldit. Hassabis havia fundado recentemente a DeepMind, uma empresa de IA. O algoritmo de IA AlphaGo fez manchetes ao vencer o campeão mundial Lee Sedol no jogo Go. O movimento 37 do AlphaGo abalou Sedol profundamente. Mas Hassabis nunca esqueceu seu tempo como jogador de Foldit. Eu estava fascinado com isso do ponto de vista do design de jogos. Não seria incrível se pudéssemos imitar a intuição desses jogadores, que eram, aliás, biólogos amadores? Depois de voltar da Coreia, os pesquisadores da DeepMind fizeram uma maratona de programação de uma semana para treinar a IA a jogar Foldit. Esse foi o começo da meta de Hassabis de usar IA para impulsionar a ciência. Ele iniciou o projeto AlphaFold para resolver o problema do dobramento de proteínas. Enquanto isso, no CASP, a qualidade da previsão dos melhores desempenhos, incluindo Rosetta, estagnou. Na verdade, o desempenho piorou após o CASP 8. Mesmo com computadores mais velozes e mais estruturas proteicas no banco de dados para treinamento, as previsões ainda eram insatisfatórias. DeepMind esperava mudar isso com AlphaFold. A primeira iteração, AlphaFold-AM, era uma rede neural profunda padrão, similar às usadas para a visão computacional na época. Os pesquisadores treinaram-na com inúmeras estruturas de proteínas do banco de dados. O AlphaFold usou a sequência de aminoácidos da proteína e pistas evolutivas importantes como entrada. A evolução é impulsionada por mutações no código genético, que alteram os aminoácidos dentro de uma sequência de proteínas. Conforme as espécies evoluem, as proteínas precisam manter a forma que permite desempenhar sua função. Por exemplo, a hemoglobina tem a mesma aparência em humanos, gatos, cavalos e basicamente qualquer mamífero.
A evolução diz que se não está quebrado, não conserte. Então podemos comparar sequências da mesma proteína em diferentes espécies. Nesta tabela evolutiva, onde as sequências são semelhantes, é provável que elas sejam importantes na estrutura e função da proteína. Mas mesmo onde as sequências são diferentes, é útil olhar onde as mutações ocorrem em pares, porque elas podem identificar quais aminoácidos estão próximos um do outro na estrutura final. Digamos, 2 aminoácidos, uma lisina com carga positiva e um ácido glutâmico com carga negativa, atraem e seguram um ao outro na proteína dobrada. Agora, se uma mutação muda a lisina para um aminoácido com carga negativa, ele repeliria o ácido glutâmico e desestabilizaria toda a proteína. Portanto, outra mutação deve substituir o ácido glutâmico por um aminoácido com carga positiva. Isso é conhecido como coevolução. Essas tabelas evolutivas foram uma entrada importante para o AlphaFold. Como resultado, em vez de produzir diretamente uma estrutura 3D, o AlphaFold previu uma representação 2D mais simples de um par dessa estrutura. A sequência de aminoácidos é disposta horizontal e verticalmente. Quando 2 aminoácidos estão próximos na estrutura final, a intersecção de linha e coluna correspondente clareia. E os pares de aminoácidos distantes escurecem. Além das distâncias, a representação por pares também pode conter informações sobre a torção das moléculas de aminoácidos na estrutura. O AlphaFold 1 usou a sequência de proteínas e sua tabela evolutiva em uma rede neural profunda treinada para prever a representação em pares. Com a sequência de aminoácidos, outro algoritmo a dobrou considerando as restrições de distância e torção. Essa foi a previsão final da estrutura proteica. Com este framework, o AlphaFold entrou no CASP-13 e imediatamente chamou a atenção. Foi o vencedor claro após muitas edições, mas não era perfeito. A pontuação 70 não era suficiente para ultrapassar os 90 do CASP. DeepMind precisava melhorar, então Hassabis recrutou John Jumper para liderar AlphaFold. O AlphaFold 2 foi construído para projetar nossa aprendizagem profunda, com blocos individuais para aprender sobre proteínas, incorporando conceitos geométricos, físicos e evolutivos necessários, e colocando-os no centro da rede ao invés de um processo ao redor. E isso foi um grande aumento de precisão. Houve 3 etapas principais para obter melhores resultados com IA. Primeiro, máxima capacidade de computação. A DeepMind já estava em melhor posição do que qualquer outra no mundo. Ela tinha acesso ao grande poder computacional do Google, incluindo suas unidades de processamento de tensor. Em segundo, necessitavam de um conjunto de dados vasto e variado. Os dados são o maior obstáculo? E por quê? É fácil dizer que os dados são um obstáculo e devemos ter cuidado com isso. AlphaFold foi treinado com os mesmos dados utilizando uma aprendizagem de máquina muito superior ao AlphaFold 1. Portanto, todos superestimam o bloqueio dos dados porque ele se torna menos grave com uma melhor aprendizagem de máquina. E esse foi o terceiro elemento-chave: melhores algoritmos de IA. Agora, a IA não é apenas boa em dobramento de proteínas. Ela pode realizar todas as tarefas que ninguém gosta, desde redigir e-mails até atender telefonemas. Algo que eu detesto é construir e manter um site. Otimizar o site para diferentes plataformas, encontrar um bom design profissional e atualizá-lo constantemente com novas informações sobre o negócio em crescimento dá muito trabalho. É por isso que nos associamos à Hostinger, patrocinadora deste vídeo. A Hostinger facilita muito criar um site para você ou seu negócio. Com suas ferramentas avançadas de IA, basta descrever como você quer que seu site se pareça. Em segundos, seu site personalizado está no ar. O Hostinger foi projetado para ser super fácil de usar para iniciantes e profissionais, então qualquer ajuste posterior também é bem simples. Basta arrastar e soltar quaisquer fotos ou vídeos que você quer, onde você quer que eles estejam, ou apenas digite o que você quer dizer, ou deixe a IA ajudar você aqui também, se a escrita não for a sua praia. Se você ainda quiser um toque humano, o Hostinger oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana para qualquer problema. Mas ao terminar de construir, em poucos cliques, seu site estará online. Tudo é muito acessível, com domínio e e-mail comercial gratuitos incluídos. Para levar sua grande ideia para a internet hoje, acesse hostinger.com/VE ou escaneie este código QR aqui. Ao se registrar, use o código VE na finalização da compra para obter 10% de desconto no seu plano.
Agradeço a Hostinger por patrocinar esta parte do vídeo. Agora, de volta ao dobramento de proteínas. A equipe do AlphaFold 2, em busca de algoritmos melhores, recorreu ao transformador, o mesmo T presente no ChatGPT. E ele se baseia no conceito de atenção. Na frase, o animal não atravessou a rua porque estava muito cansado. Atenção reconhece que se refere ao animal e não à rua baseado na palavra cansado. Atenção adiciona contexto a qualquer tipo de informação sequencial, dividindo-a em pedaços, convertendo esses em representações numéricas ou incorporações, e fazendo conexões entre eles. Neste caso, a palavra é um animal. 3Blue1Brown tem uma excelente série de vídeos sobre transformadores e atenção. Grandes modelos de linguagem e AlphaFold usam atenção para prever a palavra ou informação sequencial mais apropriada para adicionar a uma frase. Não frases, mas sequências de aminoácidos. Para analisá-las, a equipe do AlphaFold criou sua própria versão do transformador, o EvoFormer. O EvoFormer continha duas torres, informações evolutivas na torre de biologia e representações de pares na torre de geometria. Gnome era a rede neural profunda do AlphaFold 1, que começava com uma torre e previa a outra. Em vez disso, o EvoFormer do AlphaFold 2 constrói cada torre separadamente. Ele inicia com palpites, tabelas evolutivas de conjuntos de dados conhecidos, representações de pares baseadas em proteínas semelhantes. E desta vez, há uma ponte conectando as duas torres que transmite para frente e para trás pistas biológicas e geométricas recém-descobertas. Na torre da biologia, a atenção aplicada em uma coluna identifica as sequências de aminoácidos que foram conservadas, enquanto ao longo de uma linha encontra mutações de aminoácidos que ocorreram juntas. Quando o EvoFormer detecta dois aminoácidos fortemente ligados na tabela evolutiva, isso indica que são essenciais para a estrutura e repassa essa informação à torre de geometria. Aqui, a atenção é usada para calcular as distâncias entre os aminoácidos. Também foi introduzido o conceito de atenção triangular, que consiste basicamente em permitir que trios se atendam mutuamente. Para cada trio de aminoácidos, o AlphaFold aplica a desigualdade triangular. A soma de dois lados deve ser maior que o terceiro. Isso limita a distância possível entre esses três aminoácidos. Essa informação atualiza a representação do par. E isso ajuda o modelo a produzir uma imagem autocoerente da estrutura. Se a torre de geometria descobrir que dois aminoácidos não podem ficar próximos, ela avisa a primeira torre para desconsiderar o relacionamento deles na tabela evolutiva. A troca de informações no EvoFormer se repete 48 vezes até que os dados em ambas as torres sejam refinados. As características geométricas aprendidas por esta rede são passadas para a segunda grande inovação do AlphaFold 2, o módulo de estrutura. Para cada aminoácido, escolhemos 3 átomos especiais no aminoácido e dizemos que eles definem um quadro. E o que a rede faz é imaginar que todos os aminoácidos começam na origem. E ela tem que prever a rotação e a tradução apropriadas para mover esses quadros para onde eles se assentam na estrutura real. Enfim, é isso que o módulo de estrutura faz. Mas o que distingue o módulo de estrutura é o que ele não faz. Antes, as pessoas podiam ter imaginado que você gostaria de codificar o fato de que é uma cadeia e que certos resíduos devem ficar próximos. Não dizemos isso explicitamente para o AlphaFold. É como se dessemos a ele um saco de aminoácidos e ele pudesse posicionar cada um separadamente. E algumas pessoas pensam que isso ajuda a não ficar preso em termos de onde as coisas devem ser colocadas. Ele não precisa sempre pensar na restrição dessas coisas como uma cadeia. Isso surge naturalmente depois. Por isso, vídeos de dobragem ao vivo do AlphaFold podem mostrar comportamentos fisicamente estranhos. O módulo de estrutura gera uma proteína 3D, mas ainda não está pronto. Ele é reciclado pelo menos mais 3 vezes pelo EvoFormer para aprofundar a compreensão da proteína. Só então a previsão final é feita. Em dezembro de 2020, a DeepMind retornou a um CASP virtual com o AlphaFold 2 e desta vez eles conseguiram. Eu vou ler um e-mail de John Malt. Seu grupo teve um desempenho incrivelmente bom no CASP-14, tanto em relação a outros grupos quanto à precisão absoluta do modelo. Parabéns por este trabalho. Para muitas proteínas, as previsões do AlphaFold 2 eram quase idênticas às estruturas reais. Eles finalmente superaram a meta de 90 pontos.
Para mim, tendo trabalhado nesse problema por tanto tempo, né, após muitas paradas e recomeços, de repente isso é uma solução. Nós resolvemos o problema. Isso te dá tanto entusiasmo sobre como a ciência funciona. Ao longo de 6 décadas, cientistas ao redor do mundo descobriram meticulosamente cerca de 150 mil estruturas proteicas. Então, de uma só vez, o AlphaFold apareceu e revelou mais de 200 milhões delas, quase todas as proteínas conhecidas por existir na natureza. Em poucos meses, o AlphaFold acelerou o trabalho de laboratórios de pesquisa globais em décadas. Ele nos ajudou diretamente a desenvolver uma vacina para a malária. Ele possibilitou a quebra de enzimas resistentes a antibióticos, tornando muitos medicamentos que salvam vidas eficazes novamente. Ele nos ajudou a compreender como as mutações proteicas causam diversas doenças, da esquizofrenia ao câncer. Biólogos pesquisando espécies raras e ameaçadas ganharam acesso repentino a proteínas e seus mecanismos vitais. O artigo do AlphaFold 2 foi citado mais de 30 mil vezes. Realmente proporcionou um grande salto em nosso entendimento da vida. John Jumper e Demis Hassabis ganharam metade do Prêmio Nobel de Química de 2024 pela descoberta. A outra metade foi para David Baker, mas não por prever estruturas usando o Rosetta. O feito foi projetar proteínas inteiramente novas do zero. Foi realmente difícil criar proteínas completamente novas que fariam coisas. Então, esse é o tipo de problema que resolvemos. Ele utiliza o mesmo tipo de IA generativa usada para criar arte em programas como o DALL-E. Você pode pedir para desenhar uma imagem de um canguru montando um coelho e ele criará isso. E foi exatamente isso que fizemos com as proteínas. A técnica de difusão RF é treinada adicionando ruído aleatório a uma estrutura proteica conhecida, e então a IA tem que remover esse ruído. Uma vez treinada, a IA pode ser usada para produzir proteínas com diversas funções. Dada uma entrada de ruído aleatório, a IA descobre uma nova proteína que realiza a função solicitada. Este trabalho tem implicações enormes. Imagine que você foi mordido por uma cobra venenosa. Se você tiver sorte, terá acesso ao antídoto, preparado pela extração do veneno da exata espécie de cobra, que é então injetado em animais vivos, e os anticorpos desse animal são extraídos e refinados para depois serem administrados a você como antídoto. O problema é que muitas vezes as pessoas têm reações alérgicas a esses anticorpos de outros organismos. Mas suas chances de sobrevivência podem ser muito melhores com as últimas proteínas sintéticas projetadas no laboratório de Baker. Eles desenvolveram anticorpos compatíveis com humanos que neutralizam o veneno mortal de cobras. Este antídoto poderia ser produzido em larga escala e transportado facilmente para onde for necessário. Com estas minúsculas máquinas moleculares, as possibilidades são infinitas. Quais são as aplicações que mais te empolgam? Acredito que as vacinas serão muito poderosas. Temos proteínas em testes clínicos para o câncer e agora estamos trabalhando na doença autoimune. Estamos muito animados com desafios como a captura de gases de efeito estufa. Então estamos projetando enzimas que podem fixar metano, decompor plástico. O que torna essa abordagem tão eficaz é quão rápido eles podem criar e iterar as proteínas. É de fato milagroso para qualquer bioquímico ou cientista de proteínas convencional. Agora podemos ter designs no computador, obter a sequência de aminoácidos das proteínas desenhadas e, em apenas alguns dias, podemos obter a proteína. Sim, nós demos um nome para isso que é a bioquímica cowboy, porque você só precisa ir em frente o mais rápido que puder. E acaba por funcionar bastante bem. O feito da IA com as proteínas é apenas uma amostra do que ela pode realizar em outros campos e em maior escala. Na ciência dos materiais, o programa Genome do DeepMind descobriu 2,2 milhões de novos cristais, incluindo 400 mil materiais estáveis que poderiam impulsionar futuras tecnologias, desde supercondutores até baterias. A IA está revolucionando a ciência, ajudando a resolver problemas fundamentais que bloqueavam o progresso humano. Se você pensar em toda a árvore do conhecimento, existem certos problemas onde, se não houver problemas, se você os resolver, se descobrir uma solução para eles, isso desbloquearia um novo ramo ou avenida de descoberta. E com isso, a IA está expandindo as fronteiras do conhecimento humano em um ritmo sem precedentes. Dobrar a velocidade é muito bom. É ótimo, nós adoramos. Aumentar em 100 mil vezes muda o que você faz.
Você faz coisas fundamentalmente diferentes e começa a reconstruir sua ciência em torno das coisas que ficaram fáceis. E é isso que me deixa animado. Essas descobertas representam grandes saltos das mudanças reais na ciência. Mesmo que a IA não avance além de onde está hoje, colheremos os benefícios dessas descobertas por décadas. E, assumindo que a IA continue a se desenvolver, bem, ela abrirá oportunidades que antes eram consideradas impossíveis, seja para curar todas as doenças, criar novos materiais ou restaurar o meio ambiente a um estado primitivo. Isso parece um futuro incrível, contanto que a IA não tome conta e nos destrua primeiro.